Boa noite, amigos. É um grande prazer poder estar novamente com vocês para socializarmos uma temática muito interessante que hoje vamos falar no tema do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o Cristo Consolador. E o mestre faz um convite a toda a humanidade terrena quando ele diz assim: vinde a mim todos vós que estáis sobrecarregados, que estáis aflitos, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis o repouso para vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. O apóstolo Mateus, no capítulo 11, no versículos 28 e 30, nos dá essa orientação de Jesus para nossas vidas. E vejam que é um chamamento de Jesus para quem sofre, para quem está passando momentos de dor, de sofrimento, de angústias. E ele coloca ali aflitos, ele vai aliviar, ele fala do jugo, ele fala do repouso e fala de um fardo. Mas ele faz esse convite a todos nós, mas não adianta adentrarmos os templos da nossa fé e se trazemos a mente carregada de maus pensamentos, se o coração não perdoa e as emoções ficam girando em torno dos interesses materiais e das paixões inferiores. Jesus foi muito claro em dizer para todos nós, antes de entrarmos no templo para fazermos as nossas oferendas, vai e reconcilia-te primeiro com o teu adversário. Isto significa, para entrarmos em contato com as forças mais altas, devemos primeiro limpar o nosso coração de todos os ódios, de todas as mágoas, de todas as sujeiras que ainda são predominantes no coração humano. E vemos assim que são muitas os sentimentos de mágoa, de rancor, de desejos de vingança, de desejos do mal, de ações ilícitas. Então, é um conjunto de coisas inferiores ainda que faz parte de nossas vidas. Nós queremos estar em contato com o alto, com Jesus, com Deus, com o nosso mentor espiritual, mas não nos preocupamos da renovação, da limpeza íntima que nos coloca em contato com a divindade. Limpemos o nosso coração primeiro. Isso quer dizer o quê? Para que trabalhemos na reforma íntima. Jesus ele vem nos consolar, sim, mas ele fala da aflição. A aflição é toda agonia, a tribulação, a angústia, sofrimento, tristeza, mágoa, que é, como eu disse ainda há pouco, que é predominante na vida de todos nós. Nós não podemos dizer que não sofremos, nós sofremos. Mas a proposta espírita nos dá uma luz que vai aliviar mais, que vai minimizar aquilo que fazíamos de um grande problema, hoje é menor. E Jesus, ele traz essa mensagem para nós de consolo. E ele tanto prova que ele nos oferece o seu ombro amigo. Mas para que isso aconteça é necessário que sigamos os seus ensinamentos. Procuremos exercitar as virtudes que ele tão bem ensinou e exemplificou. Então, de que forma ele proporciona um alívio para nossas dores, para nossas dificuldades? Ele nos mostra a vida futura. Começa a dar as primeiras orientações dos seres imortais que somos. E, excepcionalmente, a confiança na justiça de Deus. Esse consolo, ele vem para mostrar que nada acontece por castigo. Nada acontece porque simplesmente Deus quer. Não, ele cria uma justiça, uma lei. Quando nós a infligimos, nós contraímos, digamos assim, numa palavra cotidiana nossa, débitos. Porque nós transgredimos a lei de Deus, mas nós vamos ter que reparar esse equívoco. Porque geralmente quando transgredimos a lei divina, nós estamos prejudicando o nosso próximo. E quando ele fala no jugo, que seu jugo é suave, ele vem mostrar para a gente uma outra situação que precisamos refletir. Falamos muito em jugo, mas já buscamos saber para entender o que quer dizer esse jugo. Se formos ver na acepção da palavra, é uma trave de madeira que se coloca sobre o pescoço dos bois para puxar
o carro ou o arado, eles têm que seguir numa direção, e aquilo vai condicionando o animal para que ele siga aquela direção que eu quero, que eu estou conduzindo. Mas, figuradamente, isso significa submissão. Na época de Jesus, por exemplo, a Palestina estava sob o jugo romano, ou seja, sob o domínio dos romanos. Então, o jugo ele vai tendo um novo sentido quando nós percebemos, falamos de submissão, falamos que temos que seguir um caminho, ele está relacionado à servidão, ou seja, às leis de Deus, aquilo que precisamos seguir. E ela se reflete, esse jugo, ele se reflete, ele simboliza a disciplina de duas maneiras na vida de todos nós. É sofrida de modo humilhante ou a disciplina é escolhida voluntariamente. Então vejam, ou nós nos adequamos às leis de Deus de uma forma que vai ser sofrida, quando nós vamos nos equivocando no decorrer de nossas existências, ou ela é escolhida voluntariamente quando eu vejo a necessidade, sem dor, sem sofrimento, sem passar por outras situações, para a minha mudança e para a minha observação às leis que promanam de Deus. Então vemos hoje que, quando falamos do Espiritismo, dizemos assim que as pessoas buscam o Espiritismo ou pela dor ou pelo amor. Então vemos, às vezes sofremos exageradamente para percebermos o valor da vida baseada no amor. Às vezes também o dia a dia nos leva à busca desse ensinamento através da razão. Eu vejo no Espiritismo algo que me conforta, que me consola, que me ilumina, que vai conduzir-me na caminhada da vida. E Jesus ele diz assim: achareis o repouso para vossas almas, pois é suave o meu jugo e meu fardo é leve. Então, quando falamos disso, nós precisamos fazer uma reflexão muito legal sobre Jesus. Ele impõe uma condição para essa assistência, a felicidade que promete aos aflitos. Essa condição está na lei ensinada por ele, como ele diz assim, é suave o seu jugo e leve o seu fardo. Então, vimos que o jugo é a lei divina. E o que é esse fardo? Esse fardo é a capacidade que nós temos de vivenciar, de suportar certas situações. Então, o fardo de Jesus para nós é aquilo que nós podemos suportar, porque ele nos pede para amarmos uns aos outros e praticarmos a caridade. A lei do amor e da caridade. Para que vivenciemos isso. Só assim estaremos contribuindo para que a mudança aconteça. Mas Jesus nos fala de um consolo também. Ele é um consolador. E vemos assim que o consolo de Jesus, ele vem de uma forma muito bacana, porque ela está diretamente relacionada às bem-aventuranças. Jesus coloca para a gente: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que são mansos e pacíficos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que são misericordiosos, porque obterão misericórdia. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Então ele sempre coloca, dentro desse consolo que ele traz para todos nós, um desafio. Porque Jesus não consola simplesmente por consolar. Se fosse assim, ele viria, consolava, eu estaria satisfeito e continuaria sendo a mesma pessoa de antes. Mas ele tem um propósito muito maior. Porque se é colocado para todos nós que nós precisamos evoluir, então Jesus traria esse consolo, porque estaríamos sofrendo. Inclusive, ele faz uma orientação, uma recomendação muito grande no capítulo do Bem-aventurados os aflitos. Porque ele sabe da nossa condição hoje, nosso estado ainda inferior no planeta em que vivemos. E que a característica deste planeta é ainda a dor e sofrimento. Apesar de hoje estarmos passando por um processo de transição, estamos saindo de expiações e provas para a regeneração, mas ainda vemos muita dor, muito sofrimento. Então Jesus ele traz o consolo, mas ao lado ele coloca um desafio.
É um desafio. Ele quando nos fala da mulher adúltera, ele pergunta a ela: mulher, cadê os teus acusadores? Ela olha: se eles forem embora, não me julgaram, se eu também não te julgarei, vá e não tornes a pecar. Então ela consola aquela mulher pelo equívoco que ela cometeu diante das leis da sociedade da época. Mas ela diz assim: para não vieres, para não continuares sofrendo, para não ter outra situação semelhante a essa, não volte a praticar o mesmo ato. Então Jesus ele convida aquela mulher à mudança. Quando ele traz para todos nós a tríade amorosa, ele diz assim: amai a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. É a condição, é o nosso desafio de amar o nosso próximo como a nós mesmos. Se eu ainda não me amo, provavelmente eu não vou conseguir amar meu próximo. E assim, outras situações semelhantes. Jesus coloca o desafio. Nós podemos até dizer que o grande consolo de Jesus para todos nós é o desafio que ele nos chama. É o desafio que ele coloca para que nós consigamos realizá-lo. De mudança, de transformação. Porque senão nós ficaríamos ali, simplesmente todo o tempo. Erraríamos e ele nos consolava e pronto. Mas Jesus traz a moral, a mais bela moral, a mais pura moral, a moral evangélico-cristã, que vem trazer para todos nós as luzes que necessitávamos, um olhar diferenciado para o nosso próximo, por nós mesmos para o nosso próximo, e percebermos a grande essência desse ensinamento, desse ser que veio até nós, enviado de Deus, para ser o nosso guia e modelo. Porque ele já é um espírito puro. E a grandeza de Jesus não está no seu corpo. A grandeza de Jesus está em seu espírito, no seu perispírito. Porque ele foi tirado da melhor parte daquela energia quintessenciada do planeta Terra. E ele, Jesus, esse ser iluminado, esse ser que é conhecido no mundo espiritual por outros espíritos do mesmo nível como o Rei Solar. Ele diz: eu vou para o Pai, mas enviarei um outro Consolador, que estará sempre convosco. E esse Consolador estará sobre a orientação do Espírito de verdade, que ele viria para a humanidade terrena, trazer ou dar continuidade ao ensinamento de Jesus, retirando aquilo que era alegoria, aquilo que era figuração, tirava o véu da alegoria e traria uma mensagem mais refinada, uma mensagem mais clara, mais objetiva. Porque ele faz um questionamento: se me amais, guardai esses mandamentos, que eu enviarei um outro Consolador. Então, Jesus ele nos informa que esse Consolador prometido irá fazer no futuro, o que ele irá fazer no futuro em relação à doutrina cristã. Ele já antecipava os descaminhos do ser humano em relação à mensagem que ele estava deixando. Por isso é que ele vem nos informar, que ele diz assim, que o Consolador viria lembrar as coisas que Jesus nos dissera. Porque nós estaríamos esquecendo esses ensinamentos. Ele nos falou atrás do amor, para que nos amássemos uns aos outros, e pouca coisa fizemos com relação a isso. Ficamos só no campo da ideia, não tiramos o amor dessas ideias, digamos assim, do campo filosófico para a vida do cotidiano. Em vez de nos amarmos, nos odiamos. E isso tudo acarretou em dor e sofrimento para todos nós. Então, esse Consolador viria a relembrar o que Jesus falou. Só que ele traria de uma forma mais clara, de uma forma mais limpa, para que possibilitasse o entendimento humano. Ele viria para ensinar todas as coisas. Então, se ele veio ensinar todas as coisas, é porque Jesus não pôde ensinar tudo quando esteve aqui. Porque as pessoas não estariam preparadas para receber essa orientação. Não teriam os pré-requisitos para o entendimento mais profundo dessa realidade. Então,
o Espiritismo vem ensinar aquilo que Jesus não ensinou naquela época, como disse, por o povo não estar preparado para entender. Então hoje ele tira todo aquele véu e vem informar a todos nós aquilo que necessitávamos para nos situarmos como seres espirituais. Então, se o Consolador viria estar conosco constantemente, o que isso quer dizer também para todos nós? Que ele não viria personalizado, personificado em uma criatura humana, como veio Moisés, como veio Jesus. Porque se fosse um ser que reencarnasse para ser o representante do Consolador, ele não poderia ficar todo o tempo conosco. Porque nós nascemos, crescemos e morremos, como falamos no popular. Teríamos que desencarnar. Então, o Espírito de verdade precisaria de outra maneira para estar conosco, sem ser pela encarnação, sem ser pelo corpo material. Então, é o ser que comanda esse Consolador com outros espíritos. Estará sempre conosco, inclusive neste momento em que todos passam por dificuldade. Ele está ali comandando esse ensinamento e nos convida a fazer essa reflexão para que possamos assim entendê-la e aplicá-la em nossas vidas e fazermos parte deste momento em que o planeta passa por uma transição. Assim, o Espiritismo ele surge no momento certo, no momento que foi planejado por Deus para chegar à humanidade terrena, e chega como um sol para uma nova era, que deve iluminar a humanidade a partir de então. Então era a resposta dos céus as nossas rogativas de sofrimento que se espalhavam pela terra. Conforme Jesus houvera prometido, tratava-se de um Consolador, que chegava para atender às múltiplas necessidades do ser humano. E a doutrina espírita, ela vem nos responder a grandes questões filosóficas da humanidade. Como vemos no próprio Livro dos Espíritos, em que temos todos os questionamentos e todas as respostas, as perguntas feitas por Kardec aos benfeitores espirituais e as respostas dadas por eles de forma sempre inteligente, que traz a resposta que necessitamos para entendermos a nossa condição de espíritos hoje sofredores. E o Espiritismo nos consola também. É esse outro Consolador que Jesus promete à humanidade terrena, porque ele vem mostrar de onde viemos. Nós viemos do plano espiritual, nós fomos criados simples e ignorantes por Deus, com o propósito de chegarmos à perfeição. E para onde vamos após esta estadia na Terra, após termos aproveitado esses ensinamentos ou não, nós retornaremos ao plano espiritual, seremos felizes ou infelizes, de acordo com como vivemos aqui na Terra. O que somos? Somos seres espirituais, como disse, fomos criados por Deus, mas não morreremos. Por que sofremos? Porque não observamos as leis de Deus. E isso se reveste em dor e sofrimento para todos nós, que teremos que reparar um dia. O que estamos fazendo aqui? A doutrina espírita nos orienta. Nós estamos para evoluir. A cada reencarnação que temos a oportunidade, dado por Deus, nós temos por obrigação evoluirmos, nos melhorarmos. Mas é uma ação nossa. Deus não interfere no nosso livre-arbítrio. Mas um dia vamos sentir a necessidade da mudança, porque vamos sofrer muito. Às vezes vamos adoecer, vamos chegar ao fundo do poço, através de enfermidades físicas e morais, para percebermos a grandiosidade que é a saúde do corpo e a saúde do espírito. A doutrina espírita é uma ciência, uma filosofia e uma religião que traz aquilo que a humanidade necessitava de esclarecimentos. Jesus falava, abram os seus ouvidos, aqueles que têm capacidade de ouvir. Então ele mostra para a gente assim, que naquela época, que ouçam aqueles que têm ouvidos, que ouçam aqueles que têm ouvidos e a capacidade de entendimento da minha mensagem. Ele disse isso porque as pessoas ouviam, mas não entendiam. E a doutrina espírita, ela vem abrir nossos olhos e os nossos ouvidos
porque fala sem figuras, porque fala sem figurações. Ela mostra o ensinamento hoje de uma forma que todos nós consigamos entendê-lo. Jesus, ele também disse assim, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Mas de que forma podemos nos achar felizes se nós não sabemos por que sofremos? Então precisamos ter esse ensinamento. Jesus nos fala que os aflitos serão consolados. A doutrina espírita ela vem mostrar por que nós sofremos. E que esse sofrimento ele está em decorrência dos equívocos cometidos em existências pretéritas. E está relacionado à destinação da Terra, de um propósito de melhoramento e de crescimento. Onde eu hoje posso expiar o meu passado, quer dizer o quê? Reparar o meu equívoco. Em vez de praticar o mal, praticar o bem. Em vez de causar dano ao meu semelhante, eu procuro auxiliá-lo. Então ele nos dá essa oportunidade. Deus é soberano na sua bondade. Ele possibilita essa oportunidade a todos nós. Que a reencarnação passa a ser para todos nós aquela janela aberta, onde teríamos a possibilidade de repararmos todo esse equívoco que, ora, no passado cometemos. Então, os sofrimentos hoje, eles são como crises salutares que conduzem à cura da alma e à depuração, que assegura a felicidade nas existências futuras. Então, desta forma, o Espiritismo ele traz para o homem uma fé inabalável para o futuro. Inclusive, Allan Kardec nos diz assim que, a verdadeira fé é aquela que consegue encarar a razão face a face em qualquer época da humanidade. Essa é a verdadeira fé. Porque ela tira de todos nós as dúvidas que abatem sobre a alma e vem proporcionar a todos nós a paciência para lidarmos com as dores e sofrimentos. A resignação, que é a compreensão daquela situação que ora passamos de dor. E coragem. A fé nos proporciona coragem para seguirmos em frente, sem lamentarmos, sem murmurarmos, acreditando que somos espíritos, como disse, e que temos a responsabilidade hoje de nos melhorarmos e praticarmos o bem no meio em que estamos vivendo. Assim, o Espiritismo realiza o que Jesus disse do Consolador prometido, o conhecimento de todas as coisas, que faz o homem saber de onde vem, aonde vai e por que está na terra. É um chamamento aos verdadeiros princípios da lei de Deus e consola a todos nós pela fé e pela esperança. Então, hoje, o Espiritismo, ele tem um papel muito importante na nossa vida, que o maior deles é consolar a todos nós. O Espiritismo nos consola, não é à toa que ele é o outro consolador. Porque quando ele tira as alegorias que foram colocadas propositadamente por Jesus e vem mostrar que somos seres imortais, que fomos criados por Deus e não morreremos e temos um propósito da perfeição, que essa perfeição está diretamente relacionada na observação da lei de amor, que só chegaremos a essa pureza com um coração limpo e envolvido pelo sentimento do amor, que mostra que precisamos aprender a conviver uns com os outros, que a felicidade futura pode ser ela trabalhada no hoje, no nosso presente, porque assim, quando trabalhamos no bem, estaremos corrigindo o erro do passado e fazendo e proporcionando uma felicidade futura, o verdadeiro sentido de felicidade, que nos dá a sensação de termos cumprido com o nosso papel, de termos sido úteis enquanto aqui estivemos. Então, caros amigos, o Espiritismo traz a mensagem de Jesus para todos nós de uma forma bem clara, de uma forma bem objetiva, porque nos liberta das amarras da ignorância e nos traz um leque de opções, de luzes, que abre a porta da espiritualidade, da imortalidade da alma. E o Espírito de verdade, ele nos mostra no Evangelho segundo o Espiritismo um papel fundamental para todos nós. Ele nos diz assim, fala do amor e diz assim: espíritas, amem-se. É o primeiro ensinamento. Amem-se. Devemos nos amar. Então ele está ali cumprindo o que Jesus disse lá atrás. Irmãos, amem-se uns aos outros.
O amem seu próximo como a si próprio. Instruam-se, eis o segundo ensinamento. Ele quer dizer que a instrução possibilitará a todos nós um melhor entendimento das coisas e que o amor nos conduzirá, fazendo um novo caminho, um caminho de felicidade, um caminho de paz, um caminho onde todos nós nos olharemos não mais nos desejando o mal, mas nos olhando e nos vemos como irmãos de humanidade, que caminharemos cedo ou tarde para o mesmo ponto que é a perfeição espiritual. Por isso, meus amigos, que fique a reflexão para todos deste Consolador que nos convida ao nosso trabalho, ao desafio do melhoramento. E aproveitemos a oportunidade que ora nos dá. Que o Espiritismo nos consola, que nos ilumina também e nos leva à vivência do amor. Que Jesus abençoe a todos nós. Muito obrigado pela atenção. Uma boa noite a todos e até a próxima oportunidade.